Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí, né? Hoje nos iniciando a lição número 4 da nossa revista da BTU Dominical. Para quem está participando a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. Hoje é a nossa lição número 4, o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Mas antes de entrar na lição, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal para você receber as notificações todas as vezes que lançarmos as lições novas. Amém? Então vamos lá para a nossa lição de hoje, o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. O texto áureo está em Lucas 9, versículo 1. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. A verdade aplicada diz: os demônios são seres espirituais malignos, porém submissos aos limites estabelecidos por Deus em sua soberania. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, demonstrar o que são demônios. Segundo, ensinar sobre a natureza dos demônios. E terceiro, apresentar o triunfo de Jesus sobre os demônios. Esses são nossos objetivos. Então vamos lá, nosso texto de referência tem Lucas 4, 33 ao 36. Você lê em casa, eu vou para a introdução. A introdução nos disse que o plano da salvação não consiste apenas em perdoar e reconciliar o homem com Deus, mas habilitá-lo a viver vitoriosamente. Isto é importante, meus amados. Estamos salvos, temos vida em Cristo, mas não somente vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E Paulo disse que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, o objetivo de Deus não é somente nos perdoar e reconciliar com Deus, mas também nos habilitar para ser vencedores. Amém? Bom, demônios o que são? Vamos ver as designações comuns, o que eles têm um chefe, e demônios como os inimigos de Deus. O que são demônios? Bom, a princípio nós sabemos que são seres espirituais malignos. São invisíveis, mas os seus feitos podem ser notados, assim como a anulação desses feitos. Tá? Então, os demônios não dá para ver, a não ser que Deus permita, tá? Às vezes Deus permite, tá? Que esses espíritos malignos se materializem ou se apresentem, tá? De uma forma que a pessoa possa enxergar, tá? Isso só quando Deus permite. E também seus feitos já é mais fácil, né, ver o que eles fazem, o estrago que eles fazem e como no nome de Jesus pode ser anulado esses efeitos que eles provocam. E para derrotá-los é necessário conhecer o que a Bíblia diz. Então, meu amado irmão, minha irmã, não dá para enfrentar o inimigo sem conhecer o inimigo. O sábio filósofo Sun Tzu, ele disse que se você entra numa guerra sem conhecer o teu inimigo, você já perdeu 50% da guerra. Tá? Então, importante conhecer o inimigo, os seus ardis. Quais são as designações comuns que a Bíblia usa para estes espíritos rebeldes? Demônios é um termo mais comum usado, e este termo significa um espírito sobrenatural de natureza maligna. Tá? Então, neste conceito de demônio, de espírito sobrenatural, em algumas culturas eram e são às vezes adorados como se fossem divindades pequenas. Tá? Na verdade, são espíritos malignos. Tá? Como são um espírito sobrenatural, como agem dentro da área deles de forma sobrenatural, às vezes aparentam serem deuses menores. Bom, espíritos imundos é outro termo que se usa para designar eles, por causa de que eles realmente provocam nas pessoas a quem possuem
um padrão de imundície, tá? Como vamos ver daqui a pouco no Gadareno, como ele vivia nos sepulcros. Espíritos maus também são designações por a maldade que ele tem, e espíritos malignos, né? Por todo o malefício que eles provocam. Tá? Essas são as designações mais comuns. Bom, eles têm um chefe, ou seja, tem um líder, né? O diabo, né? Satanás e Beelzebul, são os nomes que identificam o líder dos demônios. Estes anjos malignos são os que seguiram quando ele rebelou-se contra Deus. A Bíblia não é muito claro, né, nesta questão da rebelião, como que foi detalhadamente, mas temos, por Apocalipse 12, versículos 4 e 7, tá, que houve uma batalha no céu e que Satanás caiu. E Paulo a Timóteo disse que ele não deveria, né, estar consagrando neófitos, os novo convertidos, para que eles não caiam na condenação do diabo, isto é, a soberba. Então, biblicamente sabemos que o inimigo, ele se ensoberbeceu, né, e esta soberba levou ele à queda. Tá? Esse é o melhor que a Bíblia nos oferece. Temos alguns outros textos que dão uma aparência, né, do que aconteceu, tá? Mas não são muito claros, não são muito objetivos, tá? Mas objetivamente sabemos que eles se rebelaram e foram expulsos, tá, dos céus com 1/3 dos anjos que os seguiram. Demônios são os inimigos de Deus. Como são inimigos de Deus, eles procuram afligir e contaminar os seres humanos moral e espiritualmente. A Bíblia diz que o Senhor, ele se entristeceu, né, quando o ser humano pecou, quando o ser humano se afasta de Deus. Então o inimigo, ele procura, tá, fazer com que os homens se afastem de Deus, tentando atingir Deus. Tá? Na verdade, Deus é um ser completo, tá? Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Tá? Então o inimigo, ele tenta, tá, mas nunca consegue, né? Mas ele vai tentar afligir as pessoas. Procuram impedir que as pessoas entendam o Evangelho. Nós vamos ver daqui a pouco como o inimigo, tá, ele, quando diz a Bíblia, o semeador saiu a semear, tá, o inimigo, ele pega a semente no coração das pessoas que não estão dispostas a crer, têm preconceitos, escutam de mau grado. Então o inimigo rapidamente ele pega esta semente do Evangelho para que estas pessoas não entendam o Evangelho. E também promovem falsas doutrinas. Tá? Os espíritos malignos, tá, incitam a ter conhecimentos que vão contra a palavra de Deus, torcem a palavra de Deus, até mesmo pegam textos bíblicos, né, aquilo que Deus disse, e torcem. A semelhança de o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Lembra que Satanás chega para Eva e disse: Deus disse para não comer de nenhuma dos frutos das árvores do jardim? Satanás sabia o que Deus disse era? Claro que ele sabia. Ele é um ser que, apesar de não ser onipresente, mas ele sempre procura estar presente em volta das criaturas humanas para interferir na felicidade deles, no relacionamento do ser humano com Deus. E na época só tem Adão e Eva, com certeza ele está em volta e ele sabe o que Deus disse, mas ele torce aquilo que Deus disse, fazendo que Eva caia no pecado. Ainda hoje ele torce a palavra, promove falsas doutrinas para afastar o homem de Deus. Amém? A natureza dos demônios, eles são tentadores, eles possuem pessoas e animais e são agentes de enfermidades. A natureza dos demônios resume-se em fazer oposição a Deus e aos homens. Então, a princípio,
todo o trabalho de Satanás, todos os trabalhos dos demônios é fazer esta oposição, tá, a Deus e ao homem, né, para que não haja relacionamento Deus-homem. Eles são tentadores. Jesus foi tentado pelo diabo com frequência. A Bíblia diz que após os 40 dias, Satanás retirou-se até momento oportuno. Ou seja, durante todo o ministério de Jesus, tá, Satanás tentou Jesus. Cada pessoa, disse Tiago no capítulo 1, é tentada pela sua própria cobiça, chegando este a consumá-lo, os demônios passam a inflamar mais esse pecado gerado. Veja, o inimigo ele trabalha com nossos desejos naturais. Tá? Comer não é pecado, mas se eu deixo, tá, que o meu ventre domine, meus desejos me dominem, esse desejo pode me levar ao pecado da gula, e a gula é pecado. Tá vendo? É um desejo natural, tá, que se eu não domino, tá, ele me domina, e quando o pecado me domina, Satanás encontra então um espaço para fortalecer esse desejo, tá? E esse desejo pode me escravizar, me fazendo consequentemente oprimido pelo diabo, ou seja, escravo do diabo. Eles possuem pessoas e animais. Os demônios são capazes de possuir homens e até mesmo animais. Em Lucas 8, 26 ao 32, você lembra do gadareno, tá? Este foi possuído por demônios, e os demônios, quando saem, eles entram nos animais. E é interessante também que, se as pessoas libertas passam a desacreditar da palavra de Cristo, os demônios podem voltar à vida da pessoa, trazendo consigo mais outros demônios. Jesus disse: se a casa está limpa, porém está vazia, o inimigo, vendo esse espaço vazio, ele volta e traz mais 7 demônios. Quando diz 7, o número 7 quer dizer muitos demônios, tá? Então vários demônios vêm junto com ele para poder perturbar e fazer que a condição daquele homem seja pior. Então, meu amado irmão, minha irmã, não basta, tá? Não basta aceitar Jesus, não basta dizer eu creio, mas também precisamos renovar o nosso entendimento pela palavra, para que o inimigo não ache brecha em nós. Amém? Os demônios são agentes de enfermidades. Lucas aponta que os demônios podem ser agentes causadores de enfermidades. Jesus expulsou um espírito de enfermidade, e a mulher que estava encurvada, já fazia 18 anos, né, ela se endireitou. Veja, é bem claro o texto, diz que expulso a enfermidade, tá, aquela mulher se endireitou. Então, é claro demais que um espírito maligno pode estar no corpo da pessoa, não como sendo ela possuída, tá? Mas oprimida por aquela enfermidade que tira a paz, tira a saúde, tira o dinheiro dela, né? Porque ela gasta tudo com remédio, e o demônio está oprimindo essa pessoa. E Jesus expulsou aquela enfermidade, o demônio saiu, a enfermidade saiu, e aquela mulher foi literalmente endireitada. Bom, agora vamos deixar bem claro que não podemos generalizar, tá? Nem toda enfermidade é provocada por espíritos malignos. Tem enfermidades que é provocado pela nossa negligência, na má alimentação, falta de descanso adequado e outros fatores, né? Pessoas sedentárias, tá? Então nem tudo, tá? Nem todas as enfermidades são demônios, mas existem enfermidades que são causadas por demônios, ok? Então fique bem esclarecido isso. Como Jesus lidou com os demônios? Jesus expulsou os demônios, Jesus ensina sobre os demônios, e Jesus deu poder e autoridade sobre os demônios. A Bíblia diz, tá? Assim como a luz ilumina as trevas, não há qualquer acordo entre o Senhor Jesus e os demônios.
Então, quando Jesus vem a este mundo como a luz do mundo, disse o evangelista João que as trevas não prevaleceram. Então, Jesus vem trazendo libertação às pessoas. Jesus expulsou os demônios. Os demônios agem de diferentes modos, mas, indiferente da situação, todos os que buscaram ajuda em Jesus foram libertos. E hoje não é diferente, tá? Isso é importante, meu amado irmão, minha irmã. Entenda, tá? Indiferente de como os demônios agem, Jesus tem poder para libertar as pessoas. Basta agir conforme Jesus nos disse. E eu vos dou autoridade para, em meu nome, expulsarem demônios. Então, você tem autoridade para expulsar os demônios. Esses demônios não são oniscientes, não são onipresentes, nem todo-poderosos. Onisciente quer dizer que eles não conhecem tudo. Tá? Eles não conseguem saber o que você pensa, ok? Claramente falando, tá? Eles não conseguem saber o que você pensa. Eles não são onipresentes, ou seja, eles não estão no mesmo tempo em vários lugares e nem têm todo o poder. O poder deles é limitado àquilo que Deus disse. Isto é bem claro no livro de Jó, quando Satanás ele pede permissão a Deus para interferir na vida de Jó e Deus lhe coloca limites até onde deveria agir, ok? Jesus ensinou sobre os demônios, Jesus ensinou como eles guerreiam para desviar o novo discípulo da fé. Eu quero que você lembre nisto, a parábola do semeador. Tá? O semeador saiu, mas o inimigo arranca a semente porque a pessoa ouviu de mau grado. Então, aí nós temos dois fatores. O fator humano, que ouve de mau grado, e isto colabora para que o inimigo pegue essa semente da palavra e assim essa pessoa não seja beneficiada pela palavra. No caso do lunático, Jesus ensinou que há castas de demônios que apenas saem diante da perseverança, da fé que vem ou advém do jejum e da oração. O que quero dizer com jejum e oração? Estou dizendo comunhão com Deus. Preste atenção naquilo que está dizendo. Mateus 17:20 nos esclarece, quando os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar? Jesus disse: por causa de vossa incredulidade. E se você pegar este termo incredulidade, também no grego é traduzido como inconstância, falta de perseverança. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês permanecessem em comunhão com o Pai continuamente, vocês teriam perseverança para expulsar esse demônio. Ou seja, o que dificultou vocês a não expulsar esse demônio foi a falta de perseverança. E a falta de perseverança aconteceu porque vocês não estão em relacionamento contínuo com Deus. Você está entendendo? Tá? Não é o fator meramente jejuar e orar. Tá? Nós não jejuamos e oramos para expulsar demônios. Não é objetivo isso. Jejum e oração é para ter comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus nos dá graça para perseverar nas situações das batalhas espirituais. Então Jesus, ele vê a situação e expulsa o demônio. Tá? Simplesmente, sai e acabou, não quero conversa. Tá? O inimigo, eu não quero sair, eu não vou sair, não tem conversa, mandou, acabou. Ele tem que sair a poder no nome de Jesus. Amém? Jesus deu poder e autoridade sobre os demônios. Quando disse poder e autoridade, são dois termos que estão se reforçando. Poder, tá? Eles têm o poder, e quando fala autoridade, eles têm o direito de exercer esse poder.
Você está entendendo? Poder, tá? E autoridade quer dizer que eles receberam o poder, há um poder delegado e o direito de agir conforme esse poder. Um exemplo que eu gosto de dar nesse contexto é o guarda de trânsito. Veja, um guarda, um policial, mesmo que ele seja baixinho, né, magrinho, mas se ele manda parar um carro que está vindo a 100 por hora, o carro vai parar. Por quê? Não porque este guarda tem força para segurar o carro, não. Mas ele tem autoridade delegada. E este carro vai parar em respeito à autoridade delegada, ou senão ele é punido. Tá? Então entenda que não é a tua força, não é a tua capacidade que expulsa demônios, mas a autoridade do nome de Jesus que nós recebemos. Jesus nos delegou a autoridade. Mateus 28, 18 e 19 diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja, Jesus recebe todo o poder, mas ele não recebe todo o poder para levar com ele embora esse poder. Imediatamente ele disse: portanto, ide em meu nome, expulsem demônios, curem enfermos. Está vendo? Tá? Jesus, ele deu poder para você, você tem poder, tem autoridade para agir em nome de Jesus para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Amém? Concluindo, nós vemos que os demônios são reais, devemos conhecer seus ardis para não sermos enganados e não há por que ter medo, pois a vitória está garantida em Cristo Jesus. Tá? Não tem nada a temer. Ao contrário, quando os demônios sabem que você está consciente, que você tem autoridade, eles vão ter medo de você. Bom, chegamos no final. Parabéns a você que chegou até a última parte. Muita gente, lamentavelmente, não chega até o final do vídeo, mas nós demonstramos o que são os demônios, ensinamos sobre a natureza dos demônios e apresentamos o triunfo de Jesus sobre os demônios. Amém? Deus abençoe, meus amados. Inscreva-se, você que não está inscrito ainda em nosso canal. Compartilhe esse canal, abençoe vidas e exerce a sua autoridade em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Uma boa escola dominical para os amados irmãos.